Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 14 de fevereiro de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Europa em alerta. Reino Unido cria uma superarma e russos caem em estilada cibernética. Mas antes eu vou falar desses dois temas, vou falar sobre o Macron, que anunciou em nome ainda na Conferência para a Segurança de Munique, na data de ontem, ele anunciou por que a União Europeia, os países aliados da Ucrânia, não mandam tropas agora, e sim após, para fazer a segurança quando houver já um acordo, um tratado de paz ou pelo menos um cessar-fogo. Eu quero convidar a todos vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários, eu conto com vocês. Não esqueçam que aqui é o canal da verdade, aqui vocês sempre veem a verdade, aqui fake news são proibidas. O cenário da Ucrânia atinge um novo patamar de tensão. Enquanto o presidente francês Emmanuel Macron falava em nome dos aliados europeus na Conferência de Munique, ele falou isso na data de ontem, uma conferência para segurança europeia. Ele freou nesse anúncio, né? Não é uma atitude unilateral dele, mas ele mostrou por que esse freio ao envio de tropas, justamente para evitar uma escalada global, e denuncia o jogo sujo de Putin nas negociações. E também nós vamos ver hoje que o Reino Unido anuncia um investimento massivo em armas hipersônicas, né? De longo alcance para 2026. Esse anúncio basicamente é do que está se observando, o que está acontecendo na Ucrânia, ou seja, o Reino Unido, os aliados também estão procurando desenvolver armas para fazer frente, no caso, talvez com a Rússia, seguramente na Europa com a Rússia, armas que, em caso de um confronto, eles consigam barrar com mais facilidade o avanço das tropas russas em território europeu. E, no campo digital, uma jogada de mestre. Forças cibernéticas ucranianas usaram o Starlink para enganar soldados russos, capturando coordenadas e até fundos para a resistência ucraniana. É bem interessante, né? Parece, vamos dizer, enganaram. Não é apenas aqueles enganos que a gente recebe aqui no Brasil para roubar dinheiro da conta da gente através da inteligência artificial. Os ucranianos enganaram os russos que já estão sem Starlink, estão sofrendo e penando por causa disso. Bom, vamos ver agora, eu vou começar falando então sobre a postura do Macron, que eu anunciei no início como é que seria. Na conferência de Munique, Macron foi categórico. Enviar tropas agora é perder o controle e causar uma escalada sem volta. Ele denunciou que a Rússia apenas finge negociar enquanto ela bombardeia civis. Eu acho que o maior indicativo, nisso o Macron está certo, o maior indicativo que a Rússia não quer negociar é justamente o fato dela continuar bombardear áreas civis, fazendo esse terrorismo, um terrorismo grosseiro. Ele não consegue avançar no teatro de operações, perdas inimagináveis para qualquer um no início dessa guerra, dessa segunda fase dessa guerra, que começou em 2014 e depois ela reacendeu de uma maneira mais violenta, mais cruel e muito criminosa da parte da Rússia em 2022, no dia 24 de fevereiro, ou seja, estamos a poucos dias, né, praticamente há 10 dias, para comemorar, é uma comemoração que não é boa, mas na realidade para lembrar essa guerra daqui a 10 dias. E, de fato, então a Rússia finge, né? E eles querem evitar uma escalada. A Europa quer evitar uma escalada com a Rússia. O presidente francês também enfatiza que a prioridade é restabelecer a cooperação com os Estados Unidos para sufocar a economia russa com novas sanções e resistir à frota secreta de Moscou, ou vamos dizer melhor, ele chamou de frota secreta, mas é a frota sombria, a frota das sombras, essa que carrega produtos russos de exportação e principalmente petróleo,
que ela leva para o exterior, que é a principal fonte de renda da Rússia. E acho que ele tem eu acho que é o grande problema aqui, eu não sei, não vai ser fácil, porque o atual presidente americano, que já está há mais de um ano na cadeira de presidente, o dono do Salão Oval, ele já disse claramente que vai sair não que vai sair da OTAN, mas a participação deles não vai ser como era antes. Primeiro ele falou que ia sair, depois que vai continuar, mas que não vai mais assumir o comando. Inclusive, 3 generais acabaram de assumir algumas posições de comando na NATO, ou na OTAN, em português. 3 generais. Tem um general alemão, tem também um general italiano e tem um general inglês, né? Ou melhor, do Reino Unido. E a França ficou muito chateada até por causa disso, porque ainda não sobrou nenhum comando da OTAN para a França. Mas acho que isso vai se ajustando e os Estados Unidos da América vão deixar mais comandos na OTAN para a responsabilidade dos europeus. E pode ser que exista uma tendência deles retirarem as suas forças ou deixarem um número mais reduzido de forças na Europa. Bom, isso significa que a Europa vai ter que aumentar o seu efetivo, e acho que ela já está trabalhando para isso. E, na minha opinião, o que o Macron falou, que eles estão trabalhando para restabelecer a cooperação com os Estados Unidos, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que é gastar energia, tempo e dinheiro nisso, pelo menos no atual governo, que ainda faltam 3 anos de mandato. Acho que não vai acontecer. O Trump está irredutível, ele diz que tem outras prioridades e a Europa não interessa a ele. Ele não simpatiza com a Europa, apesar do pai vir da Alemanha e a mãe vir da Escócia. Ele não gosta dessa gente. E também não gosta da Ucrânia, então é muito difícil, mas ele se esforça para negociar a paz, uma paz de fingimento, que ele quer ver ainda se ganha uma medalhinha da paz, de Prêmio Nobel da Paz. Acredito que também não vai ganhar e acredito que na Noruega, onde é feita essa escolha, o comitê vai achar que ele não tem merecimento até pelas atitudes dele. Bom, o Reino Unido e o poder hipersônico, né, que eu anunciei no início, que eles estão procurando desenvolver armas nesse sentido. O Reino Unido aprendeu as lições do campo de batalha na Ucrânia e vai investir agora, esse ano, em 2026, 545 milhões de dólares em armas hipersônicas e de longo alcance para garantir a segurança da OTAN. E isso é uma tecnologia de ponta. O programa Stratos com a França e Itália criará mísseis furtivos de última geração, enquanto um projeto com a Alemanha foca em ataques de precisão com alcance superior a 2.000 quilômetros. Com certeza, isso atinge no coração da Rússia, porque a fronteira da OTAN, ela faz fronteira com a Rússia. Eles desenvolvem as armas, mas provavelmente vão instalar nos países que fazem parte da OTAN. Isso até por causa da atitude da Rússia em provocar essa guerra sem a Ucrânia ter provocado. Eles podem instalar ali na Lituânia, na Estônia, etc. Inclusive na Polônia também, e o território russo será atingido em grande profundidade. Além de novas armas, o formato Ramstein garantiu 38 bilhões de dólares para a Ucrânia, com foco total em drones e sistemas de defesa aérea contra os constantes ataques à infraestrutura. Isso foi decidido agora nessa conferência e foi anunciado ontem também. E a cilada do Starlink, né? A Rússia, de fato, acabou entrando numa cilada e está com muitos problemas. Uma unidade cibernética ucraniana aplicou um golpe brilhante, uma unidade militar do exército ucraniano. Elas fingiram ser um suporte russo do Starlink. Eles conseguiram, assim, falando com os soldados russos na linha de frente,
eles conseguiram que os soldados russos revelassem suas posições exatas no fronte, dizendo que eles estavam providenciando para mandar as coordenadas e eles pudessem usar o Starlink. Forneceram, se ferraram, né? E, na realidade, foi um golpe final que eles deram nos invasores criminosos russos. Mais de 2.400 pacotes de dados foram coletados, assim, das posições russas. E ainda os russos, eles disseram que precisavam de um dinheiro para fazer o registro para os russos dos Starlinks, e os russos da linha de frente, né, doaram quase $6.000 para o fundo de drones ucranianos. Na realidade, os ucranianos pegaram, colocaram no fundo de drones e eles acreditavam que estavam pagando para reativar a internet da sua própria unidade, ou seja, coitados. A operação identificou até traidores ucranianos, traidores internos da Ucrânia, entre a diplomacia cautelosa de Macron e o avanço tecnológico britânico. A guerra agora se vence tanto no solo quanto no espaço cibernético. Notem, só voltando ali, eu me esqueci, eles identificaram 31 pessoas como traidores, porque eles se dispuseram a registrar os russos no Starlink. E nessa investida que essa unidade militar fez, fazendo-se passar por russos, eles descobriram que tem 31 traidores ucranianos, que não eram militares, eram civis, que se dispuseram a fazer esse registro para a Rússia. Acho que essa guerra vai continuar, mas a Rússia está tendo problemas e está tendo confusão por causa da falta do Starlink no teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo, eu conto com vocês. Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil e Deus abençoe a todos vocês. Paz e bem, paz para toda a humanidade.